Bien, después de dos encuentros que hablamos mucho de arquetipos y de los mitos de forma más general, hoy vamos a entrar en un mito, un mito de origen griega, ¿m? Pero la versión que vamos a ver es una versión romana, ¿m? Y que es el mito, un mito de amor, del amor, que habla en su interior, ¿no? Simbólicamente va a hablar sobre el proceso de amadurecimiento dentro de la vivencia del amor. Yo encuentro que este mito es muy bonito, tiene una capacidad pedagógica muy interesante porque nos hace refletir de los pasos del enamoramiento y de cómo vivimos dentro de la sociedad un proceso de enamoramiento inicialmente muy ilusionado, para entrar no que es realmente la capacidad de amar. Es un mito que serve mucho para las personas que tienen que maturar y pensar y refletir y elaborar sus historias de amor. Entonces, el mito de Eros y Psique es un mito griego, del amor de Eros por Psique, de Psique por Eros, pero la versión que vamos a utilizar es un cuento de Apuleio. Apuleio, que es un romano, que escrevia um códex, né? Um pequeno livro, que se chama El Asno de Oro o Metamorfoses, donde cuenta muitas histórias, entre elas, a mais famosa é de Eros e Psique. Então, ele retoma alguns mitos, algumas histórias e escreve aí. Então, digamos que a história mais antiga registrada por escrito, de Eros e Psique está en este libro, pero provavelmente vamos já encontrar esto na tradição oral anteriormente. Não é que seja uma história criada por ele, pero é contada aí. Então, vamos à história de Eros e Psique. Vamos começar esta história com este personagem, Psique. Psique é uma princesa. Su papá, su mamá son Rei y Regina, rainha, y ella tiene más dos hermanas. Ella es la más joven entre las hermanas, ¿no? Son tres hijas y ella es la más joven. Ella es una mujer muy bonita, muy bonita, muy, muy bonita. Entonces, está en la época de casar. Pero sus hermanas já estão, já desposaram, e cada uma se desposou com um homem diferente, sempre estes matrimônios que eram para cumprir alianças de Estado, alianças de governo, não? Muito comum nos tempos antigos e quizás aún, ¿no? Entonces, estes casamentos donde la mujer era como un objeto de forjar alianças, ¿no? De poder. Entonces, las dos, ¿no? Las dos otras hermanas, una se casó con un hombre muy doente, y otra con un hombre muy viejo, muy más viejo. Ninguna de las dos se casó por amor o tenía cualquier interés en desposar estes hombres, ¿no? Pero eran alianzas políticas. E Psique estava na época de desposar, pero ella era tão bonita que a população, quando la via, dizia que era a manifestação de Afrodite. La confundiam com Afrodite. E o que passou é que nem Psique, nem a família diziam, não, eu não sou Afrodite, sou uma mulher, não, não, por favor, não me hagan isto. Não, a população começou
a ir em procissão ver Psique, pensando que se tratava de Afrodite. E esto, assim, primeiro, começou a disturbar muito, porque nenhum homem queria se desposar com esta mulher que era, assim, uma coisa. Como se diz em português, é muito, se diz, há uma expressão em português que é muita areia para meu caminhãozinho. É muita coisa. Eu não posso sostener ter uma mulher que é uma deusa. Então, estava difícil incluso de conseguir para desposar esta mulher, não? E o que houve é que las personas empezaron a ir al castillo, donde ella vivía con los padres, en procesión para cultuarla como Afrodite. Y al mismo tiempo, el templo de Afrodite estaba vacío. Entonces, eh, empezó un rumor, de que esta mulher tinha que se casar imediatamente, porque senão Afrodite iria rogar uma plaga para a população toda. Então, bien, Afrodite está furiosa, 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 porque como sucede isto, não? Então, Afrodite tem um filho que se chama Eros. É o deus do amor. Es un hijo que ella en esta versión, en esta versión del mito, hizo con Zeus. Entonces, ella pide para Eros ir hasta este lugar donde está Psique y flecharla cuando ella está mirando el hombre más terrible y más asqueroso del mundo, para que ella se apasione por un monstruo, por un ser terrible. Quando Eros chega aí, não, se dirige a este lugar, então estão fazendo uma procissão para expor, fazer uma exposição de Psique em uma montanha, onde vamos levá-la aí e dedicar a ella a los dioses para proteger la cidade, porque estavam todos muito nervosos com a possibilidade de uma vingança divina, porque esta mulher estava causando abandono de los templos, não? Então, o que passa é que Eros vê essa confusão, e vê, em algum momento, está já mirando sua flecha para encontrar esta psique, e no momento que ela vê, se encanta de tal forma com ela que acaba por se roçar a própria flecha, a ponta da própria flecha, em sua pele, enquanto la mirava. Então, en este momento, se converte em um apaixonado louco por Psique. Então, ele deja a procissão llevarla hasta este ponto, né, donde vão abandonarla no alto de la montanha para morrer aí, sacrificada a los dioses, espera e pide para Zéfir. E eu encontrei esta tradução para o nome del vento, não? Em português é Zéfiro. Pero pide a este Deus, Zéfir, que é um vento, para que la tome del alto del peñasco depois que as pessoas vão todas. Ella dorme e pide para Zéfir la transportar suavemente a la base del peñasco, donde
Eros construye un castillo. Entonces, eh, Zéfiro la transporta com muita delicadeza a la base donde hay um castillo encantado, um castillo perfeito, maravilhoso, belíssimo. E Psique, depois de um tempo, que foi transportada aí, se desperta, está sola e vai caminhando em um jardim muito bonito, vai caminhando e entra no castillo, donde não encontra ninguém, está tudo vazio, no senso de personas, não há personas, pero ella pensa, estou com hambre. Imediatamente aparece um, uma quantidade de comidas maravilhosas. Há como dois meninos que tudo que ella quer se prepara. Então, tudo que ella deseja se transforma imediatamente, aparece imediatamente. Então, a la noche, ella está cansada e vai dormir. Em uma cama maravilhosa, com lençóis maravilhosos, tudo, o ambiente é perfumado, é tudo muito bonito em frente a la ventana, há um cipreste, a luna, as estrelas, e ella adormece. A um certo momento está tudo escuro. Ella sente uma presença deliciosa, uma presença muito dulce, que ela penetra, que hace amor com ella, não? E ella se encanta, quer ver esta presença. Quem é este? Este homem, essa presença masculina, lhe parece que é uma presença masculina, não? E então, pide a ele, deixa ver, porque é encantador. E ele disse: Mira, tu tienes acá tudo o que necessitas, pero eu te pido solamente uma coisa. Eu não posso revelar minha identidade para nenhuma pessoa. Então, tu não pode ver-me. Tu terás tudo, mi amor, mi pasión, tudo que tu deseas, pero não pode ver-me. Lo único que te pido é que não puedes ver-me. Então, vamos ver até hasta cá, não? Que temos de símbolos, de tudo que sucedeu, não? Então, vemos assim que Psique é honorada como Afrodite, pero ella não é Afrodite. E tanto ella como a família não não tienen el coraje de dizer, no, acá no es Afrodite, es una mujer común. Entonces hay una cosa dupla donde al mismo tiempo que yo sé que no soy Afrodite, pero quiero que me transformen en un mito. Es da misma forma me hace bien, entre comillas, ser considerada um mito. Entonces, hay una verdad acá, ¿no? Que sucede que hay una maldición por esto, ¿no? Entonces, que hace con que la única forma de se livrar de esta maldición es morir. Entonces, por eso la exposición de Psique en el peñasco, pero al mismo tiempo ella tiene uma madre e um padre que não são capazes de protegê-la de el uso feminino desta comunidade é um uso muito patriarcal, não? Donde a mulher é uma moneda de cambio, não? Então, esta exposição, esta não proteção, tem também a ver com una, eh,
uma sensação de algo que algo não bueno vai suceder de todo esto, não? Então, é como se nos livramos de psique e nos livramos de esto que vai suceder. Bien, al mismo tiempo, Eros tiene una relación con la madre también que no es muy buena, ¿no? Porque esta madre, que tiene una relación de mucha posse con él, le utiliza para hacer su venganza, ¿no? Entonces, pero ahí existe un imprevisto, que es que Eros se apasiona, se flecha a sí mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo no quiere enfrentar su madre. Se apasiona, pero não quer enfrentar su madre. E por isso impone a Psique que não lo vea, que não tome contato diretamente com ele. Não pode, é como se Psique deve, para ter Eros, deve estar inconsciente. Não pode ter consciência. E desta forma, Eros se transforma nella maldição e nel próprio em um monstro. Entonces, Eros é como que no tiene, es un hombre que no tiene coraje de enfrentar la propia madre. ¿M? No tiene coraje de asumir sus propios deseos. No es solamente Psique que está, que no puede ver. ¿M? Eros que no puede ver, porque no puede asumir integralmente su pasión, su deseo, y no puede amadurecer por la relación con la madre. Entonces tenemos dos estágios diferentes, dos formas diferentes que están relacionadas de no amadurecer. Entonces, la condición de este amor es no madurar, es no haber conciencia. Bien. Entonces, es como que para vivir esse amor, entre aspas, ¿no? Porque, entre comillas, porque es un amor entre comillas, no es un amor pleno, Psique deve estar sola, porque a um certo momento, vai passando os dias, os meses, ella no tiene compañía, no ve ningún otro ser humano, está cerrada en este lugar maravilloso, pero no tiene nada. Entonces ella empieza a sentir estar muy sola. Entonces, a este punto, eh, las hermanas fueron hasta este peñasco e viram que Siquet não estava, não encontraram nada aí. Então, como se ella iria morrer, não está aí, não, onde foi parar Siquet? Elas miram de arriba e veem lá abaixo um castillo que não existia antes, não? E começam a chamar Siquet, chamar forte Siquet. Então, Psique las oye, pero no hay cómo comunicarse, ¿no? Entonces, una noche, cuando arriba el marido, Eros, que ella no sabía quién era, eh, ella dice, mira, me gustaría mucho hablar con mis hermanas, están me llamando, estoy oyendo, ¿no? Eros disse: Mira, que tu estamos esperando um hijo. Tu estás grávida, não? Estás aí esperando um hijo nosotros. Quizás tu estás tranquila, logo tu vas ter uma companhia. E eu não sabia que estava grávida, não? Pero não sei se é assim que se diz em espanhol, grávida ou não sei. Entonces, ella, él, Embarazada.
embarazada, esto, gracias, Gina. Entonces estaba, ella no sabía que estaba embarazada y también le encantó la noticia, pero aún no era suficiente. Ella quería estar con las hermanas estaban llamando. Entonces ella insistiu tanto com Eros cada vez que ele venía, ela dizia, no, mas deja. Entonces él permitió y dice, mira. Solamente que tu não puedes hablar de la situación que tu não pode ver. Tu inventa uma história que tu marido está viajando e bien, conta alguma coisa para elas, pero não puedes saber dessa história que tu não me vês. Entonces, Eros pide a Zéfiro que transporte delicadamente as irmãs, e esse que está super feliz com a presença das irmãs. Solamente que as irmãs que têm matrimônios super infelizes, veem esta Sique neste castillo onde tudo que ella pede é atendido empieza a venir uma envidia terrível, né? E eles começam a perguntar, pero ¿dónde está tu marido? Ah, é um homem mais maduro que hizo um viaje de negócios. Ok. Hablaram outras coisas e em um certo momento elas perguntam novamente, pero e tu marido? Hum? Ah, e ele é um jovem advogado que está trabalhando. Então, ela se contradiz, não? Não é a mesma coisa que eu havia contado antes. E as irmãs dizem, não, tu estás mentindo. Em realidade, todos os dias se vê que em direção a este castillo viene volando um monstro. E tu estás desposada de um monstro, e por isso tu vas parir um monstro. E então, a única forma que tu tienes de se livrar deste monstro é saber quem é e matá-lo. Tu não puedes continuar assim. E se fueron, pediram para Zéfiro retornar, não? E se fueron. Incluso Zéfiro, em algum momento dessa história, não? Las hace cair no penhasco, porque se a rabia com estas mulheres, está com muita rabia das mulheres, dessas duas irmãs. Bien, entonces, anoche, Sique engendra uma história, para matar este homem, esse monstro, ¿no? Bien. Entonces, a la noche, depois de fazer amor e tudo, ele se dorme. Ela já deixou aí um, um cutillo e uma lâmpada. E Eros estava dormindo junto com suas flechas, não? Está sempre muito cerquita as flechas. Entonces, pouco a pouco, quando ela vê que ele está dormindo, ela incende a lâmpada e vai de a pouquito com o cuchillo na outra mão para matá-lo. E quando vê este homem, que é o homem mais bonito, mais interessante, mais sensacional deste mundo, uma beleza completa, ela se assusta, toma assim, e vai para trás e se lastima com a flecha. Imediatamente se apaixona enlouquecidamente e se atira sobre Eros, começa a besá-lo, pero a lâmpada estava encendida e ela lo queimou. E ele se desperta, vai sobre ele, se presta e disse: Agora tu me traíste e o que vai suceder é que a tua punição vai ser nunca mais me ver. Então, vamos um pouco aí novamente, não? Vamos ver que as irmãs, não, têm uma função, em sua envidia, têm uma função de consciência, de resgatar a consciência, a psique, não?
E que realmente Psique estava desposada de um monstro, não? Não, não era el Eros que era um monstro, mas a atitude de um com o outro era monstruosa. E que a consciência, quando vem a consciência, é como queimar, não? É uma coisa que hace uma herida, porque é um impacto muito grande, né? Tomar contato com o que realmente está sucedendo, não? E Eros, super imaturo, foge, e vai vai ameaçá-la sobre ele se preste, não? Depois, o que sucede é que Eros vai para a casa de la madre. La madre, quando se queda sabendo do que estava sucedendo, está furiosa com Eros e lo tranca dentro de um quarto, de uma habitação. Não o deixa sair. Bem, Psique de um dia para outro está sola neste castillo e, sem saber o que fazer, resolve andar, sair de aí, procurar, vai procurar Eros. E procurando Eros, vai encontrar muitas deusas. Encontra Deméter, encontra Artemis, e toda vez que encontra uma deusa, a deusa diz: Mira, para tu encontrar Eros, deve hablar com Afrodite. Não há como, não é escapatória. Pide perdão a Afrodite porque tu deixaste as pessoas te honorarem como ela. A questão é esta. Então, habla com Afrodite. Então, ela camina, camina, camina até encontrar Afrodite. E Afrodite está furiosa, não? Está furiosa com Eros, está furiosa com ela. E diz assim para Psique: Ok. Entonces, tú tienes que hacer, para yo te perdonar, tienes que hacer un trabajo para mí. Entonces, ella va a dar a Psique algunas tareas, pero siempre da la tarea, el Psique pensa que está hecha la tarea y viene otra tarea, ¿no? É difícil satisfazer Afrodite. La primeira coisa que ella hace quando vê se que é pegá-la, humilhá-la, talhar sus pechos e rasgar suas roupas. Então, la humilha imediatamente e depois disse: Ok, queres ver Eros? Então, tenho uma tarefa para ti. La lleva a uma sala imensa, e, e disse assim: Mira, acá há muitas semillas de muitas espécies. Ahora tú tienes esta noche para separar las semillas por especie. E Psique imediatamente entra em uma desesperação, porque era uma quantidade imensa de semillas. Então, ella pensava, não, não, não é possível, não é possível, eu vou, quizás me mato. Ella sempre pensava em fazer suicídio. Não, quizás me suicido porque não é possível. Não, não, acabou minha vida. Então, diante do desespero dela, vino uma hormiga. Uma hormiga e disse assim para a Psique: Mira, esteja tranquila, vá dormir. Eu resolvo esta situação. Então, Psique dormiu, e la hormiga llamó todo el hormiguero y el hormiguero separó las semillas con mucha rapidez. Entonces, por la mañana, cuando Psique despertó, estavam organizadas todas as semillas. Então, acá vamos ver que Afrodite, representa está haciendo el rol de la sacerdotisa que hace el proceso de iniciación.
dá tareas para que Psique aprenda algunas cosas, ¿no? Entonces, es el proceso de maturación. Y el primer paso que ella la conduce es decir, tú tienes que separar o que te sirve o que no te sirve. ¿M? Pero es interesante que no es la conciencia que debe separar esto, es sí la intuición, que es o que representa las hormigas. ¿M? Entonces, por la mañana, está tudo separado, chega a Afrodita pensando que estaria tudo misturado, está tudo separado, e Afrodite disse, está novamente furiosa, porque como esta conseguiu, logrou, não? Então, dá a segunda tarefa. Então, ela diz, bien, não é suficiente, entonces, yo voy a te dar otra tarefa. Hay aquí cerquita un cercado con algunos carneros. Son carneros que tienen el velón dorado, de oro. O que tienes que hacer es muy sencillo. Tú vas ahí y toma un poco de lana de este velón y me trae. ¿Mm? Entonces, desaparece. Entonces, a psique va hasta este campo donde está en el cercado, los carneros, llega ahí y cuando va se aproximando, hay un lago ahí muy cerquita y hay un canizo, de estos vegetales que tienen nos lagos, ¿no? Un canizo que ela chama e diz: oh, 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 chica, não hace esto, não vai ir, porque esses carneiros são venenosos. Se te mordem, acabou, tu morres. Então, o que tienes que fazer é esperar el meio-dia. No meio del dia, os carneiros vão dormir um pouquinho. Então, aí tu vas en la cerca que hay, ellas se pasan ahí por la cerca y hay tufos del velón ahí. Entonces tú vas muy tranquilamente sin tocar los carneros y toma los tufos que quiera. Entonces, nuevamente, ¿ah? El Afrodite llega, ¿ah? Y Psique tiene hecha la tarea, ¿no? Entonces, qual é esse ensinamento desta tarefa, não? Que existem os momentos apropriados para exercer algumas coisas, não? Então, que ele se precipitar, ele não ver os perigos, estar, lidiar sem uma sensibilidade, não? A los perigos e las formas, puede te conducir al falimiento. Entonces, que tiene que desarrollar la capacidad de saber la hora certa y la forma certa de hacer las cosas para lograr tener un resultado bueno. Entonces, es la segunda tarea. Entonces, y durante todo ese periodo, está Eros cerrado dentro da habitação. Então, a um certo ponto, Eros logra sair, escapar desta habitação e vai falar com o padre, Zeus, para pedir ajuda, porque sentia que, que bem, que tinha que tomar uma outra atitude em relação a sua submissão com a madre, né? E também ajudar de alguma forma a sequer a reencontrá-lo. Então, começa um caminho duplo. Sique está cercando Eros e Eros começa ativamente a cambiar sua posição de estar submisso a sua madre, e a primeira coisa que vai é cercar seu padre, para pedir ajuda. Então, neste tempo,
ah, ah, Afrodite já tinha dado a terceira tarefa para Psique, que era ir a um ponto, a um local, onde dois rios muito caudalosos se juntavam e faziam uma cascata. E nesta cascata havia dois dragões terríveis, muito difíceis, e o que Afrodite hizo foi dar uma jarra para Psique e dizer: Mira, eu quero solamente que tu tomes um pouquinho de água de la cascata. ¿Mm? Es, cuando Sique mira esto, dice, ya quiere se suicidar nuevamente, porque digo, no es posible, ¿cómo voy a pasar por ese? Dos dragones terribles, este río esa cascata que tiene una fuerza arrasadora, ¿y cómo yo hago esto? Entonces ella está con esta jarra en las manos, cuando ve una águila, ¿m? Una águila que está volando e la mirando. E esta águila passa, toma a jarra e vai de uma forma muito certeira, atravessa o perigo de los dragones, se entra na cascata e sale com a jarra llena de água. Então, o que significa isto, não? É como que tanto Eros quanto Psique empiezan a contatar com um princípio masculino organizador, um princípio masculino e começam a saber lidar com esta energia de potência no mundo de uma forma a saber dosar esta energia de potência, não? Então, para Eros, o contato com o padre, pedir ajuda para o padre, é assumir que ele não tem solamente a madre, que pode ter outros referenciais e que pode construir sua modalidade e masculinidade com este contato também com o padre, não? Construíram, tem outras referências, não? Se sentir protegido também por el padre, e como também com el padre como referência. E para a psique é sentir que de la potência, que existe alguma coisa de la potência del masculino que existe, que é possível, ella como mulher contener, que ella pode ter esta energia também. E para isso o símbolo de la águila, não? Porque a águila é el animal de Zeus. Então, é como que ella passa a assumir um aspecto de masculinidade muito objetiva, não? Então, ella não tem a força de Zeus, ella não tem a potência de los rios, pero ella pode ter alguns aspectos disto se tuir a objetividade da águila, esta precisão da águila. Então, é o momento onde ella aprende isto, resgata isto através desta significação simbólica. Bien, entonces Afrodite está ahora así, bien, mm, ya, ya trae una última desafío y dice a él, bien, si tú logras ultrapasar esto, está bien, puedes ver Eros. Pero para Afrodite, esta era la tarea más, parecía más simple, pero es más, la más difícil. Afrodite disse: Mira, eu tenho uma sobrinha que vive em um lugar chamado Hades. Ela é a esposa del deus Hades. E vive aí no mundo
bajo la terra. ¿M? Ella es una mujer muy bonita, Perséfone. ¿M? Entonces, yo me gustaría, yo voy a te dar esta cajita. No, yo voy a pedir que tú vas hasta Perséfone. ¿M? Ella tiene una cajita. ¿M? Esta cajita es porque Perséfone es muy bonita. E depois de tudo que tu me hiciste passar, eu não me sinto tão bonita assim. Então, eu me gostaria que tu fosse aí buscar um pouquinho da beleza de Perséfone para me restituir a beleza. Então, ela, tu vai chegar aí e ela vai te dar uma carrita llena de um pouquinho da sua beleza para assim, eu me sentir um pouco melhor depois de tudo que tu me hiciste. ¿Ah? Então, ela vai se dirigindo aí a uma entrada onde entra para el Hades, não? E quando ela pensa que tinha que descer, é mesmo assim ao lado de uma torre. ¿M? E la torre la mira y dice así, ¿dónde vas, niña? Ah, yo voy a Hades. Viene, ¿tú tienes que ir mesmo ahí? Sí, sí, tengo que ir, porque senão yo quiero ver mi amor y conta toda la historia. Entonces la torre dice, mira, yo quiero te dar algunas indicaciones. ¿M? Entonces, solamente yo voy a pedir para ustedes revisarem el audio, porque hay un audio aberto, ¿ok? Ven se está todos con audio cerrado. Bien, entonces la indicación es, mira, cuando ella ensina a llevar dos bolos para dar para Cerbelo, que é este cão, que hace la travesía para el Hades, llevar monedas para dar para el barquero Caronte, e ensina todas as regras, não? Tu não puedes te sentar e nem comer aí, porque senão jamás vas salir. Entonces, orientada por la torre, porque senão ella iria se quedar aí para sempre, ella foi, encontrou com Perséfone, e Perséfone lhe deu uma carrita, a carrita de la beleza eterna. E ella, entonces, después de cumplir muy bien para no se quedar cerrada en el Hades, ella empieza a salir. ¿M? Se impedindo de sair, saindo pouco a pouco, va sentindo, ai, Deus, ai, essa casita de la beleza eterna, eu que estou tão feia, agora vou cumprir essa tarefa e eu vou encontrar Eros e eu estou tão feia, estou acabada, estou fim de, sou uma mulher terrível depois de tudo isso. Ele não vai me querer. Então, quizás eu abro um pouquinho desta carrita, porque assim puedo ter um pouquinho de la beleza e ele vai me amar para sempre, né? Obviamente, esta era a trampa, não? La armadilha. ¿Ah? Então, ela chega aí, em algum momento abre a casa, e a casa não tem a beleza, tem o sono eterno. Ela se desmaia imediatamente. Bien, está aí dormida no meio da estrada e vai dormir para sempre. Então, en este momento, ah, ah, Eros já está no Olimpo com Zeus e disse: Mira, padre, eu amo esta mulher e eu quero muito e está esperando um hijo e eu quero muito estar com ela. E ella é uma mortal, pero eu quero que ella seja viva no Olimpo com nós outros todos e que se transforme em uma dea. E por isso, por favor, me ajuda a retirá-la deste estado. Então,
Solamente que Eros é um Deus que não pode, não tem a capacidade de elevar, né, um mortal de um estado a outro. Esto es necesario un Dios que sea mensajero, ¿m? Un Dios que sea capaz de hacer la transición entre los mundos. Entonces, recibe la tarea Hermes. Entonces, Hermes va, toca, ah, Psique, la retira de este estado e sube hasta Olimpo, donde Psique vai encontrar Eros. E aí já está todos os deuses esperando a Psique, e eles, neste momento, empiezam um amor onde uno pode reconhecer o outro e todos podem reconhecer a todos. E eles, logo em seguida, têm uma hija que se chama Harmonia. Então, esta última parte del mito tem a ver com um entregar-se, a necessidade de ser amada e ser reconhecida, eh, eh, entregar-se e perceber e entregar-se também a necessidade, de ser acolhida, e de ser cuidada. Entonces, que esto todo simboliza por essa cajita, ¿no? Porque ella quiere beleza, pero detrás de esta querer beleza tiene un querer, un ser amado, ser respeitado, ser acogido, ¿no? Entonces, cuando ella, el sono significa esto, estar, estar entregue a esto, ¿no? Entonces, neste momento, Psique recebe este psicopompo, né, que é um mensageiro que é capaz de elevá-la a uma situação de igualdade, divinidade, reconhecimento, de dignidade junto a todos os outros, né? E é uma história muito rara entre a mitologia grega, porque termina muito feliz, né? E esse matrimônio entre Eros e Psique hace nascer a harmonia.